Olá, 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 sejam bem-vindos. Sou o professor Robson Campos e estarei trabalhando com vocês a disciplina que eu considero sendo a melhor. E a quem já descobriu, estou me referindo à matemática. Na aula de hoje, trago a vocês uma breve revisão dos conteúdos do ano passado, em especial o plano cartesiano, probabilidade e estatística. Esta revisão nos auxiliará para uma melhor compreensão de conteúdos posteriores. Venha comigo, vamos começar. Um recurso muito utilizado não apenas na matemática é o plano cartesiano, que recebeu este nome em função do idealizador René Descartes, que consiste em dois eixos perpendiculares entre si que são graduados e que possuem um único ponto em comum. A este ponto é dado o nome de origem e é o ponto 00. Essa ferramenta matemática é comumente utilizada em sistemas de localização. A exemplo temos o Uber, o POP, o MAP, entre outros. O plano cartesiano não se restringe à matemática. Ciências como a física, a química, a astronomia são exemplos de ciências que utilizam esta ferramenta matemática, ou seja, a imaginação do homem é o seu limite. Observem a imagem. No plano cartesiano, podemos distribuir pontos usando os pares ordenados x, y, dando o nome de abscissa ao valor de x, que é o eixo horizontal, e de ordenada ao valor de y, o eixo vertical. Um par ordenado é formado por dois números reais, que representam uma coordenada. A ordem escolhida é a seguinte: primeiro vem a coordenada x e depois a coordenada y, que são colocadas entre parênteses para representar uma localização qualquer. Para determinarmos um ponto, o ponto P, por exemplo, tracejamos uma perpendicular ao eixo x e outra no eixo y, indicado pelo par ordenado. Aqui em questão temos o par ordenado 3, 2. A interseção entre essas duas perpendiculares será o par ordenado. Fique atento que o par ordenado 3, 2 é diferente do par 2, 3. O plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes, partindo do eixo horizontal positivo e seguindo no sentido anti-horário. Dessa forma, podemos determinar que os sinais das coordenadas dos pontos em cada um dos quadrantes são: no primeiro quadrante, o valor de x e y são positivos. No segundo quadrante, temos que o valor de x é negativo e o de y é positivo. No terceiro quadrante, tanto os valores de x quanto os valores de y são negativos. E já no quarto quadrante, o valor de x é positivo e o valor de y é negativo. Nas coordenadas do ponto, se x for igual a 0, o ponto está sobre o eixo y, ou seja, sobre o eixo das ordenadas. E se y for igual a 0, o ponto está sobre o eixo x, ou seja, sobre o eixo das abscissas. Agora vamos tratar de probabilidade. Probabilidade é a área da matemática que se preocupa em determinar, em calcular o percentual de um determinado evento ocorrer. Imaginemos o lançamento de uma moeda. Qual é a probabilidade desse lançamento cair coroa? Pois bem, cair coroa é o nosso evento, então temos apenas uma possibilidade. A moeda, por outro lado, possui duas faces, a cara e a coroa. Cara e coroa são as possibilidades totais dessa ocorrência. Logo, temos então uma chance de se tirar coroa entre duas possibilidades, cara ou coroa. Temos aqui a razão de 1 para 2, ou seja, 50% de chance de se tirar coroa. Agora, e se a situação for em relação a um dado de 6 faces? Qual a probabilidade de tirarmos um número menor que 3? No dado de 6 faces, temos 6 números: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Desses 6 valores, apenas 2 são menores que 3, o número 1 e o número 2.
Esses são o nosso evento. Como o dado é de 6 faces, então 6 é a quantidade total de possibilidades. Assim sendo, temos então a razão de 2 para 6, ou seja, uma probabilidade de aproximadamente 34% de tirarmos um número menor que 3. Finalizaremos a nossa revisão por estatística, em especial média aritmética, moda e mediana. A média aritmética entre dados estatísticos é determinado por meio de uma razão entre a soma dos valores de todos os dados e a quantidade de dados somados. Professor, eu não consegui entender. Pois bem, vamos lá. Digamos que na escola X a média para ser aprovado é 8. O aluno então fará as 4 avaliações. Vai tirar um valor na primeira, um valor na segunda e assim por diante. Para saber se vai ser aprovado ou não, o aluno deverá somar todas as notas das avaliações e no final dividir por 4, pois são 4 avaliações. Se o valor encontrado pelo aluno for maior que 8 ou igual, ele será aprovado. Caso a nota seja inferior, ele não será aprovado. Mas e a moda? Poderiam me sugerir algo? Quando algo está em moda, esse algo é muito ou pouco utilizado? Exatamente, bastante utilizado. A moda representa um valor mais frequente em um conjunto de dados. Sendo assim, para defini-la, basta observar a frequência com que os valores aparecem. Um conjunto de dados é chamado de bimodal quando apresenta 2 modas, ou seja, 2 valores são mais frequentes, e trimodal quando apresenta 3 modas. Já a mediana é o elemento central de um conjunto de dados, lembrando que os dados deverão ser organizados em rol, ou seja, de forma crescente ou decrescente. Quando o conjunto for formado por um número par de elementos, a mediana é determinada pela média dos 2 termos centrais. Pois bem, pessoal, esta foi a nossa aula, nossa revisão de matemática. E na próxima aula nós iremos fazer algumas questões para fixarmos esse conteúdo. Até mais!